Graça e paz. Eu quero aqui trazer uma reflexão para nós de uma passagem muito interessante que Jesus tem apresentado aqui. E eu quero ler aqui em Lucas, capítulo de número 13, versículo 22 em diante, que diz assim: E percorria as cidades e aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. E disse-lhe um: São poucos que se salvam. E ele lhe respondeu: Porfiai, esforçai, por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Queridos, essa passagem aqui, ela mostra que muitos vão procurar entrar por essa porta e não poderão. Jesus disse: Eu sou a porta. E Jesus também lá em Mateus ele diz: procurar entrar pela porta estreita. E também ele fala aqui em Mateus, capítulo de número 6, uma outra passagem interessante, quando ele fala que devemos entrar pela porta estreita. Ele diz aqui, 7:13, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela, porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontram. Então vocês observem aqui que a porta larga é o caminho espaçoso, é o caminho do pecado, é o caminho do homem, do eu do homem, onde ele toma as decisões dele afastado de Deus, né? E Jesus diz aqui em Mateus 7:13, né, e 14, que a porta larga é o caminho, é a porta que conduz à perdição. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela. Então, é um caminho fácil, é um caminho de escolhas que você deseja, mas é um caminho que conduz à perdição, que conduz ao inferno. E a porta que é estreita, apertado o caminho, é o que leva à vida eterna. E Jesus falou que são poucos que a encontram. Quando Jesus vinha pela estrada com seus discípulos, aquele homem chegou para Jesus e perguntou: Senhor, são poucos os que se salvam? Porque ele estava observando que não era muita gente que encontrava o caminho da salvação. E ele imaginaria ou imaginava que, sendo para a salvação, tinha que ser muita gente, né? Mas é o contrário. Jesus falou: esforçai-vos. Jesus não falou nem que eram pouco nem muito, porque Jesus ele nunca respondia sim ou não. Ele sempre dava uma resposta que trazia também uma lição, um ensinamento, né? E Jesus não disse para ele se era muito ou poucos que se salvavam. Ele apenas disse: olha, esforçai-vos por entrar pela porta estreita, porque muitos vão querer entrar e não vão poder. O que Jesus quer dizer? Que há muita gente que deseja ir para o céu, mas não vai poder entrar, porque não quer abandonar o pecado, porque não quer abandonar a vida errada, segundo a palavra de Deus, né? Então, a porta é estreita, porque a gente não entra com a bagagem do pecado. A bagagem do pecado ela tem que ficar do lado de fora. A porta é estreita porque ela é a porta do arrependimento. Por isso que ela é estreita. João, Jesus, os apóstolos começaram pregando o evangelho assim: arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam cancelados os vossos pecados.
e venham sobre vós tempo de refrigério na presença do Senhor. Então, a vida com Deus começa com arrependimento. Como é que vem o arrependimento? O arrependimento vem através da pregação da palavra. Jesus, antes de ir para o céu, ele reuniu os seus apóstolos e falou, ide e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for salvo, quem crê, né? Quem crê será salvo. Quem não crê já está condenado, né? Ele falou, ide e ensinai, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, a ordem de Jesus é pregar. Por quê? Porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Agora, quando eu ouço a palavra, eu posso decidir a crer e aceitar, como eu posso não acreditar e rejeitar a palavra, né? Mas a porta é estreita porque exige arrependimento dos pecados. Exige, a gente tem que se arrepender, né, dos nossos pecados, das coisas que a gente faz que não agrada a Deus, e isso às vezes o homem, né, ele não quer deixar o pecado. Aí é por isso que a porta é estreita, entendeu? Porque com a bagagem do pecado não tem como entrar não, entendeu? E a porta é estreita também porque é uma porta de santidade, certo? A palavra santo, ela significa separado, certo? Deus nos separou para Ele, certo? E por causa disso fomos separados, afastados do pecado também, né? Deus nos escolheu, né? Quando nós entendemos o mistério da salvação, que é da vontade de Deus que todos os homens se salvem e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Deus não quer que ninguém se perca, né? Mas a pessoa tem que ter uma vida de santidade. Deus nos santifica, mas primeiro eu tenho que me arrepender. Inclusive, né, quando o apóstolo Pedro pregando, ele falou, arrependei-vos e convertei-vos. O arrependimento, ele é uma mudança de pensamento. A palavra de Deus leva o homem a uma reflexão. A palavra de Deus, ela vem de encontro à nossa maneira errada de viver, afastado de Deus. Então, quando a palavra é pregada, ela vem confronta com a gente, com a nossa vida. Então, eu tenho que me arrepender. Agora, arrependimento é uma mudança de pensamento. Agora, a conversão é uma mudança de atitude. Eu me arrependo, mudei meu pensamento, né? Eu tenho que mudar de vida, mas isso aí tem que ser mostrado nas obras, na minha maneira de viver. Então, quando eu me converto, né? Que acompanha a salvação, o arrependimento, a conversão é mudança de atitude. Eu mudei meus pensamentos, eu agora não quero mais esse tipo de vida errada, agora eu quero viver com Deus, mas aí eu tenho que me converter. As minhas atitudes têm que corresponder com meus pensamentos. Não adianta dizer, estou arrependido. Às vezes você não está arrependido, você está com remorso. Você fez alguma coisa, a consciência está doendo, mas amanhã você está fazendo de novo. Então você não se arrependeu, você teve remorso, tristeza por aquilo que você fez, mas não se converteu, porque você não mudou as suas atitudes. É por isso que a porta é estreita. Foi por isso que Jesus falou, estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida eterna, né? E ela é estreita porque é uma porta de santidade. Sede santos, porque eu sou santo, porque eu sou santo, disse Deus. Santidade, gente, é viver afastado do pecado. Não é só se afastar do pecado, a santidade. A santidade é também dedicação a Deus. Pessoas que têm uma vida de santidade plena, né? É uma pessoa que aceitou a Jesus, se arrependeu dos seus pecados, se converteu, vive uma vida diferente e tem prazer de servir a Deus. O negócio não é só se afastar do pecado, é se dedicar a Deus, entendeu? Ela é estreita por causa disso. E ela é estreita também porque ela é uma porta de humildade. Os exaltados, os egocêntricos, não vão entrar nessa porta. Ele nunca vai querer se humilhar. Os fariseus no Velho Testamento, no Novo Testamento, quando Jesus pregava o Evangelho, ele não aceitava. Jesus era a sua profissão, ele era carpinteiro. E todo mundo falou, mas esse aí não é o carpinteiro de Nazaré? Não está aí seus irmãos, suas irmãs, sua família? Ele não é de uma família humilde?
Então não aceitavam a pregação de Jesus. Porque eles queriam ver os doutores da lei. Embora Jesus é o doutor dos doutores, mas eles não tinham discernimento para entender isso. Por isso que morreram nos seus pecados. Então eles eram fariseus, doutores lá do Sinédrio, e eles não se humilhavam diante de ninguém. E eles não quiseram se humilhar diante de Jesus. E hoje, gente, para a gente ser um cristão, a gente precisa ser humilde. Jesus falou assim, ó: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Entendeu? Então, Jesus, ele diz, ó: eu sou humilde de coração. Então, para ser cristão, gente, tem que ser humilde. Tem que ter humildade. E às vezes, para a gente reconhecer os nossos erros, reconhecer os nossos pecados e aceitar Jesus, a gente precisa ter humildade. Pessoas exaltadas, pessoas que não cedem, pessoas que não se humilham, pessoas que não querem mudar o seu jeito errado de vida, são pessoas exaltadas, egocêntricas. Mas com Deus não tem isso. Bateu de frente com Deus, já era. Ele mesmo diz na sua palavra: os exaltados serão humilhados, mas os humilhados serão exaltados. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que no tempo certo ele vos exalte. A exaltação vem de Deus. Quem é o homem para se exaltar diante do Todo-Poderoso? Então tem que ser humilde, reconhecer as suas fraquezas. Ser humilde também é reconhecer a necessidade de Deus. Tem gente que fala: meu Deus é o dinheiro. Tá bom. Ah, meu Deus é o meu status. Meu Deus eu sou dono do meu nariz. Tá bom. Uma hora você vai reconhecer, né? Quem sabe, né? Então, é uma porta de humildade, por isso que ela é estreita. E ela também é uma porta de obediência, por isso que ela é estreitíssima. Obedecer. Aí é que está o grande problema. Hoje nós vivemos uma crise de desobediência. As pessoas não querem obedecer a ninguém, né? Devido às falhas tremendas das autoridades, as autoridades também, nem aos juízes as pessoas querem obedecer, devido a uma corrupção generalizada. Então hoje nós vivemos essa crise, ninguém quer obedecer a ninguém, mas Deus é diferente. Deus não muda. A Bíblia diz que Jesus é o mesmo ontem. Ontem não é quando ele estava na terra, não. Ontem é na eternidade. Jesus é o mesmo que era na eternidade, é o mesmo hoje que está à direita de Deus, e é o mesmo que vai ser para sempre. Então, Jesus, ele exige de nós obediência. Obedecer é melhor do que sacrificar, entendeu? Então é preciso, é por isso que a porta é estreita, porque é uma porta de obediência. Hoje as pessoas não querem obedecer aos pais, as pessoas não querem obedecer aos patrões, as pessoas não querem obedecer aos pastores, as pessoas não querem obedecer a ninguém, cada um é dono do seu nariz, mas com Deus não tem nariz empinado. Com Deus, querido, ou vai ou não vai. Tem que obedecer. Aí a porta é estreita. Ah, mas a vida toda eu nunca obedeci a ninguém, nunca dei satisfação a ninguém, mas Deus é diferente. Se você quiser ir para o céu, se você quiser a vida eterna com Deus, se você quiser se livrar do inferno, vai ter que obedecer a Deus. Se não obedecer a Deus, você vai ficar do lado de fora. Lembra das 10 virgens? Todas eram igualzinhas, mas umas 5 não obedeceram, não levaram o azeite suficiente, pensou que ia entrar de qualquer maneira, mas não entra do céu, não entra de qualquer maneira não, é segundo está na palavra. É por isso que a porta é estreita, é porque é a porta do arrependimento, é a porta da santidade, é a porta da humildade e é a porta da obediência. Sem esses itens, querido, você não entra nessa porta, ok? Mas vale a pena, porque Jesus falou, é a porta estreita e apertado o caminho que leva à vida eterna. E vida com abundância, tá? Jesus é o caminho estreito, mas é o caminho. É a verdade única.
Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por Jesus. Jesus não falou vai não, vem, tem que passar por Ele. Ele é a porta, Ele é o caminho que leva a Deus. Ninguém vai conseguir chegar a Deus a não ser por Jesus. Que Deus te abençoe, querido, que você possa meditar nessa palavra. Amém? Deus te abençoe.